A vida tem um jeito curioso, quase silencioso, de nos conduzir, mesmo quando tudo parece fora de controle. Há uma força sutil nos bastidores do cotidiano, alinhando encontros, adiando quedas, abrindo pequenas brechas onde antes só havia tensão. Ainda assim, quem vive sob a ansiedade frequentemente perde essa percepção. A mente corre para o pior cenário, ignora o que já deu certo e esquece que, até aqui, de algum modo, tudo continuou. Talvez o mais intrigante não seja o quanto tentamos controlar, mas o quanto já foi sustentado sem o nosso esforço consciente. No fim das contas, apesar das previsões catastróficas e os dias turbulentos, a vida insiste em encontrar caminhos imperfeitos, às vezes tortos, mas suficientes para nos manter de pé. E reconhecer isso não resolve tudo, mas muda o ponto de partida de um estado de constante ameaça, para uma leve abertura à possibilidade de que nem tudo depende da nossa vigilância. Existe uma corrente invisível que atravessa os dias humanos, silenciosa como a maré que avança sem pedir permissão. A vida, em sua arquitetura mais íntima, não opera por lógica linear nem por merecimento calculado, se ela simplesmente flui, arrastando consigo tudo aquilo que ainda tem razão de existir. Há uma sabedoria anterior à linguagem nesse movimento, anterior até mesmo à consciência, que cuida de nós quando nós mesmos nos esquecemos de cuidar. Segunda, a ansiedade, esse fantasma moderno, funciona como um desvio forçado desse fluxo. Ela nos retira do presente e nos instala num tribunal imaginário onde o futuro é réu, culpado antes do julgamento. Aqueles que vivem sob seu domínio carregam o peso paradoxal de tentar controlar aquilo que, por natureza, recusa controle. Esquecem, assim, que o rio não precisa de permissão para continuar correndo, se que eles, dentro dele, também continuam. Terceira, a ciência começa a traduzir em números o que a sabedoria antiga intuía em silêncio. Um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology revelou que aproximadamente 91% dos eventos que as pessoas ansiosas antecipam como catastróficos nunca chegam a se concretizar, se que, nos raros casos em que algo negativo de fato ocorre, a maioria dos indivíduos demonstra uma capacidade de adaptação significativamente maior do que havia previsto. O futuro temido raramente é o futuro vivido. Quarta, considere a história de Viktor Frankl, neurologista e psiquiatra austríaco que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz. No limite absoluto da desumanização, onde toda a estrutura exterior havia sido destruída, Frankl descobriu que a vida ainda encontrava meios de se sustentar, não pelo conforto das circunstâncias, mas pela persistência do sentido interior. Ele escreveu, mais tarde, que mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido, algo nele continuava a ser chamado de volta à existência. A vida o carregou quando ele já não tinha forças para carregar a si mesmo. Há, nessa persistência, algo que a neurociência contemporânea chama de resiliência pós-traumática. Pesquisas conduzidas pelo psicólogo Richard Tedeschi e seus colaboradores demonstram que entre 50% e 70% das pessoas que atravessam experiências traumáticas graves relatam, posteriormente, alguma forma de crescimento psicológico significativo, maior clareza sobre o que importa, vínculos humanos mais profundos, uma sensação renovada de propósito. O sofrimento, quando atravessado, frequentemente deixa para trás não apenas cicatrizes, mas também raízes. Sexta, pense também em Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa que, aos 15 anos, foi baleada pelo Talibã por defender o direito das meninas à educação. Os médicos que a receberam no hospital de Peshawar não apostavam na sua sobrevivência. E, no entanto, a vida, com aquela teimosia que lhe é própria, se encontrou um caminho. Malala não apenas sobreviveu como se tornou a mais jovem laureada com o Prêmio Nobel da Paz. Sua história não é um argumento a favor do sofrimento, mas uma evidência silenciosa de que há forças que nos sustentam além da nossa própria vontade. Sétima, o problema da ansiedade não é a sensibilidade ao perigo, se essa é uma função nobre e necessária. O problema é a colonização do presente pelo medo do que ainda não é, viver antecipando catástrofes, em certa medida, morrer em parcelas antes do tempo. É retirar-se do único lugar onde a vida de fato acontece, do instante corrente, imperfeito, suficiente.
Oitava, existe uma elegância estranha no fato de que, na maioria dos dias, a vida encontra um modo de nos manter de pé. Não sempre da forma que gostaríamos, não sempre sem dor, não sempre com clareza de sentido imediato, mas de pé, ainda assim. Os dias difíceis passam não porque os merecemos menos ou os combatemos mais, mas porque o tempo, esse grande arquiteto silencioso, tem um compromisso inexplicável com a continuidade. E nós, parte desse fluxo, somos levados junto. Nona, aprender a confiar nessa corrente não é ingenuidade nem resignação, é, talvez, a forma mais honesta de coragem. É reconhecer que somos, ao mesmo tempo, maiores e menores do que pensamos, e menores porque não controlamos o rio, maiores porque somos capazes de nadar nele mesmo sem ver a margem. A vida tem um meio misterioso de nos carregar. E nós, quando nos lembramos disso, descobrimos que o peso que carregávamos era, em boa parte, o peso do esquecimento.